Josué, capítulo 10. 5 reis atacam Gibeon. Ora, aconteceu que Adoni-Zedeque, senhor da justiça, rei de Jerusalém, foi informado de que Josué tinha conquistado a grande cidade de Ai, destruindo-a completamente. Soube também que Josué havia feito com Ai e seu rei o que fizera com Jericó e seu rei, mas que o povo de Gibeon conseguira realizar um pacto de paz com Israel e estava vivendo no meio dos israelitas. Ele e seu povo sentiram grande temor, pois Gibeon era uma cidade tão grande como as cidades governadas por reis, e ainda maior que Ai, e todos os seus homens eram considerados fortes guerreiros. Então Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, mandou um apelo a Orão, rei de Hebrom, a Pirã, rei de Jarmute, a Jáfia, rei de Laques, e a Debir, rei de Eglon. Subi a mim depressa e ajudai-me a atacar Gibeon, pois esta cidade fez a paz com Josué e com o povo de Israel. Os 5 reis dos amorreus, tendo se reunido, subiram eles e todos os seus exércitos, a saber, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laques e o rei de Eglon. Sitiaram Gibeon e a atacaram. Josué socorre Gibeon. Os gibeonitas enviaram esta mensagem a Josué: Não abandones os teus servos. Apressa-te em subir até nós para nos salvar e nos socorrer, pois todos os reis amorreus que habitam as montanhas coligaram-se contra nós. Imediatamente Josué partiu de Gilgal, ele, todos os seus guerreiros e toda a elite do exército de Israel. E Yahvé falou a Josué: Não os temas, eu já os entreguei nas tuas mãos, e nenhum dentre eles te poderá resistir. Josué os atacou de repente, depois de haver marchado toda a noite desde Gilgal. O socorro que vem do céu. O Senhor os lançou em grande confusão na presença de Israel, que lhes impôs severa derrota em Gibeon. Os filhos de Israel os perseguiram na subida para Bet-horon e os mataram ao longo de todo o caminho, até Azeca e Maquedá. Ora, enquanto fugiam diante de Israel, na descida de Bet-horon para Azeca, o Senhor lançou sobre eles do céu enormes pedras de granizo que mataram mais pessoas do que as espadas dos israelitas. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos filhos de Israel, Josué clamou a Yahvé diante de todo o povo de Israel: Sol, detente em Hebrom, e tu, ó lua, silencia-te sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua ficou imóvel, até que o povo se vingou totalmente dos seus inimigos, derrotando-os. Ora, não está isto escrito no livro de Iashar, o dos justos? O sol se aquietou no meio do céu e não se apressou a pôr-se no horizonte, quase um dia inteiro. Nunca houve dia como aquele, nem antes nem depois, quando o Senhor desejou obedecer à voz de um ser humano. Isso só acontece deste modo porque Yahvé lutava por Israel. Retornou Josué e com ele todos os israelitas ao acampamento em Gilgal. Os 5 reis fogem apavorados. Aqueles 5 reis fugiram e se esconderam na caverna de Maquedá. No entanto, Josué foi informado de que eles tinham sido encontrados numa caverna em Maquedá. Então ordenou Josué: Rolai grandes pedras à entrada da caverna e colocai junto a ela homens para guardá-la. Vós, todavia, não vos detenhais. Persegui vossos inimigos, atacai-os pela retaguarda e não os deixeis chegar às suas cidades, pois o Senhor vosso Deus os entregou nas vossas mãos. Quando Josué e os filhos de Israel acabaram de lhes infligir uma grande derrota a ponto de exterminá-los, quase que a todos, alguns sobreviventes conseguiram escapar e entrar nas cidades fortalecidas. Todo o povo israelita voltou ao acampamento são e salvo junto com Josué, em Maquedá, e depois desse acontecimento, ninguém mais ousou abrir a boca para provocar os israelitas. Então Josué ordenou: Abre a entrada da caverna e fazei sair dela os 5 reis e trazei-mos. Agiram, pois, assim e tiraram do fundo da caverna os 5 reis: o rei de Jerusalém, de Hebrom, de Jarmute, de Laques e de Eglon.
Assim que levaram todos esses reis à presença de Josué, ele convocou todos os homens de Israel e instruiu aos comandantes do exército que haviam acompanhado: aproximai-vos e ponde o pé sobre o pescoço desses reis. Ao que eles, aproximando-se, puseram o pé sobre o pescoço deles. Então enfatizou Josué: não temais e nem vos acovardeis, mas sedes fortes e destemidos, pois assim tratará Yahvé todos os inimigos contra os quais tendes de combater. Em seguida, Josué feriu e matou os reis inimigos e mandou que fossem pendurados em 5 árvores bem altas, onde seus corpos ficaram à vista de todos até o cair da tarde. Ao final do dia, por ordem de Josué, tiraram-no das árvores e lançaram-nos na caverna onde haviam buscado refúgio. Foram colocados grandes pedras à entrada da caverna, as quais permanecem lá até o dia de hoje. Outras conquistas em Canaã. No mesmo dia, Josué atacou e conquistou Maquedá, matou o rei à espada e exterminou todos os moradores da cidade, sem deixar um só sobrevivente, e fez com que o rei de Maquedá exatamente o que havia feito com o rei de Jericó. Então Josué e todo o exército de Israel com ele avançaram de Maquedá para a cidade de Líbna e também a atacou fortemente. E Yahvé a entregou com o seu rei nas mãos de Israel, que a passou completamente ao fio da espada, bem como a todo ser vivo que lá se encontrava. Não deixou nenhum sobrevivente sequer. Tratou o rei do mesmo modo que tinha tratado o rei de Jericó. Então Josué e todos os homens de Israel com ele passaram de Líbna a Laques, que a sitiaram e atacaram. Yahvé entregou Laques nas mãos de Israel, que a conquistou no segundo dia e também matou à espada todos os que viviam nesta cidade, da mesma maneira como havia agido em Líbna. Neste interregno, Orão, rei de Gézer, fora socorrer Laques, todavia Josué igualmente o derrotou, a ele e a todo o seu exército, sem deixar um só adversário vivo. Josué e todos os homens de Israel com ele avançaram de Laques para Eglon, cercou-a e atacou. Os israelitas tomaram essa cidade no mesmo dia em que sitiaram, feriram-na à espada e aniquilaram todos os que nela moravam, exatamente como havia feito ao povo de Laques. De Eglon, Josué subiu com todo Israel a Hebrom e também atacaram esta cidade. Tomaram-na e a passaram ao fio da espada, bem como o seu rei, todos os seus povoados e aldeias e tudo que nestas terras se achou de ser vivo, sem deixar sobrevivente algum. Destruíram completamente a cidade e todos os que nela viviam, como tinham feito em Eglon. Logo depois, Josué e todo Israel com ele voltaram e investiram contra Debir. Tomaram a cidade, seu rei e todas as aldeias, e os mataram à espada. Liquidaram todos os que nela habitavam, igualmente sem deixar um único sobrevivente. Fizeram com Debir e seu rei o que haviam feito com Líbna e seu rei e com Hebrom. E foi deste modo que Josué tomou posse de todo aquele território, incluindo a Serra Central, o Neguebe, a Céfila, as planícies e as encostas, com todos os seus reis e exércitos. Não permitiu que sobrevivesse um só inimigo. Exterminou todo ser que respirava como anátema, tudo em conformidade com o que Yahvé, o Deus de Israel, havia expressamente lhe instruído. Josué derrotou e aniquilou todos os seus adversários, desde Cádiz Barneia até Gaza, assim como toda a região de Gozém e de lá até Gibeon. De igual modo, subjugou todos estes reis e conquistou suas terras durante uma única campanha militar, porquanto Yahvé, o Senhor, Deus de Israel, combateu à frente dos filhos de Israel. Finalmente Josué, com todo o exército de Israel, retornou ao seu acampamento em Gilgal. Josué capítulo 11. As conquistas ao norte de Canaã. Quando Jabim, rei de Azor, ficou sabendo deste acontecimento, mandou mensagem a Joabe, rei de Madom, aos reis de Sinrom e Aquisaf, e aos reis do norte que viviam nas montanhas, na Arabá, na planície, ao sul de Quinerete, nas terras da planície e as encostas de Dor, a oeste.
aos cananeus a leste e a oeste, aos amorreus, aos hititas, aos ferezeus e aos jebuseus das montanhas, e aos heveus ao pé do monte Hermon, na região de Mispa. Partiram tendo com eles todos os seus exércitos, um povo numeroso como a areia na praia do mar, com uma enorme quantidade de cavalos e de carros. Todos esses reis, havendo-se ajuntado, vieram e acamparam junto às águas de Merom para combater Israel. O Senhor Deus falou então a Josué: Não temas diante deles, pois amanhã, a esta mesma hora, eu os entregarei todos transpassados a Israel. Cortarás os tendões dos cavalos deles e queimarás todos os seus carros de guerra. Josué, com todo o seu exército, os atacou de surpresa perto das águas de Merom e caiu sobre eles. O Senhor Deus os entregou nas mãos de Israel, que os derrotou e os perseguiu até Sidom, a grande, até Misrefote-Maim e até o vale de Mispa, a leste. Eles os mataram sem permitir que um só adversário sobrevivesse. Josué os tratou exatamente como Yahvé lhe havia ordenado. Cortou os tendões dos seus cavalos e queimou completamente seus carros. Nesta mesma época, Josué retornou e conquistou Azor e matou seu rei à espada. Azor tinha sido a grande capital de todos esses reinos. Exterminou a espada todos os que nela estavam. Aniquilou-os totalmente sem poupar nada que respirasse e incendiou Azor completamente. Todas as cidades desses reis, bem como todos os seus reis, Josué os venceu, tomou e passou ao fio da espada, declarando-os como anátema, absolutamente de acordo com as instruções que Moisés, servo do Senhor, havia prescrito. Todavia, Israel não incendiou nenhuma das cidades erigidas nas colinas, com exceção de Azor, que Josué mandou queimar totalmente. Os israelitas tomaram posse de todos os despojos e dos animais dessas cidades, porém passaram todas as pessoas ao fio da espada até exterminar por completo esses povos, sem poupar ninguém. Josué executa as ordens de Moisés. Como Yahvé ordenara a seu servo Moisés, assim orientou Moisés a seu colaborador Josué. E Josué executou tudo sem omitir uma só palavra daquilo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim Josué conquistou toda aquela terra, a Serra Central, todo o Neguebe, toda a região de Gozém, a Céfila, as terras da planície de Judá, a Arabá, o Vale do Jordão e também os montes de Israel com as suas planícies litorâneas, desde o Monte Alaque, escarpado, que se ergue na direção de Seir até Baal-Gade, no Vale do Líbano, no sopé do Monte Hermon. Josué capturou todos os reis e os matou. E durante longo tempo Josué batalhou contra todos esses reis. Nenhuma cidade fez a paz com os filhos de Israel, salvo os heveus que habitavam em Gibeon. Foi por meio da guerra que tomaram todas as outras cidades. Porquanto foi o próprio Senhor que decidiu endurecer o coração desses povos para que insistissem em lutar contra Israel, a fim de que fossem considerados anátemas, não havendo remissão para eles, mas sim lhes sobreviesse completa destruição, como Yahvé tinha ordenado a Moisés. O extermínio dos filhos de Enaque. Naquela época, Josué eliminou os Enaquins dos montes de Hebron, de Debir e de Anabe. De todos os montes de Judá e de Israel, Josué exterminou-os completamente, assim como suas cidades. Assim, pois, nenhum dos descendentes de Enaque foi deixado vivo sobre todo o território israelita. Somente em Gaza, em Gate e em Asdod é que alguns puderam sobreviver. Josué tomou toda a terra exatamente como o Senhor havia ordenado a Moisés, e a concedeu por herança ao povo de Israel, repartindo-a entre as duas tribos. E a terra experimentou o descanso das batalhas e da guerra. Josué, capítulo 12. Os reis vencidos por Moisés. Estes são os reis que habitavam na terra, aos quais os filhos de Israel aniquilaram e cujos territórios tomaram, a leste do rio Jordão, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon, inclusive todo o lado oriental da Arabá, da planície. Seom, rei dos amorreus, que reinou em Hesbom,
Dominava desde Aroer, na borda do ribeiro de Arnon, desde o meio do ribeiro até o rio Jaboque, que é a fronteira das montanhas. Estas terras incluíam a metade de Gileade. Também governou a Arabá, planície oriental, desde o mar de Quinrote, da Galileia, até o mar de Arabá, o mar salgado, ao leste até Bet-Jazimote e, mais ao sul, ao pé das encostas do Monte Pisga. Os israelitas igualmente tomaram o território de Og, rei de Bazã, um dos últimos refaíns, que reinou em Asterode e Edrei. Ele dominou o monte Hermon, Salcá, toda Bazã, até a fronteira do povo de Gesur e de Maaca, e metade de Gileade, até os limites de Seom, rei de Esbom. Moisés, servo de Yahvé, e os filhos de Israel derrotaram-nos, e Moisés, servo do Senhor, deu a terra onde habitavam esse povo como propriedade às tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés. Os reis vencidos por Josué. Estes são os reis da terra que Josué e os filhos de Israel combateram e venceram, além do Jordão, ao ocidente, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Alaque, que se ergue na direção de Seir, e cujas terras Josué distribuiu por herança às tribos de Israel segundo as suas divisões. Na Serra Central, a Cefilá, região montanhosa, a Arabá, a planície, o Vale do Jordão, a subida das montanhas, o deserto, o Negueb e a região sul. Neste território viviam os hititas, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus e os jebuseus. O rei de Jericó, o soberano de Ai, próxima a Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laques, o rei de Eglon, o rei de Gezer, o rei de Debir, o rei de Geder, o rei de Ormá, o rei de Arade, o rei de Libna, o rei de Adulão, o rei de Maquedá, o rei de Betel, o rei de Tapuá, o rei de Éfer, o rei de Afaque, o rei de Lazarom, o rei de Madom, o rei de Azor, o rei de Sinrom-Merom, o rei de Axaf, o rei de Taanaque, o rei de Megido, o rei de Quedes, o rei de Jocneão, da região do Carmel, o rei de Dor, em Nafote-Dor, nas encostas litorâneas de Dor, o rei de Goim, de Gilgal, Galileia, o rei de Tirza, ao todo 31 reis.